Boa noite, irmãos. Hoje é o momento que tiramos para louvar a Deus pela família. Culto da família. O primeiro deste ano de 2021. Estamos muito felizes por ter este momento de parar, refletir, louvar a Deus e orar por nossas famílias. Enquanto o programa acontece, reflita também sobre a sua família, sobre o seu ministério com sua família, em oração, em intercessão pelos seus. Boa noite, irmãos. Vamos ler o Salmo 128, o temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento de oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, pela tua presença na vida das famílias. E nós rogamos, ó Pai, que tu continues a orientar a família para que possa crescer junto, viver junto e, acima de tudo, Senhor, permanecer junto e sempre dependente de ti. Nós rogamos que tu continues conosco, perdoe nossa falta, Senhor, e nos fortalecer em ti. Fortalece cada família na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder participar deste culto, do culto da família, ainda que de forma online. Me senti muito honrada com o convite de poder participar. Agradeço a Valceia desde já, também ao pastor Anderson pela confiança e aos demais irmãos, o meu abraço, o meu carinho e externo aí todo o carinho da nossa igreja, aqui também, Igreja Batista em São Joaquim, e de toda a família. Que Deus abençoe vocês. Vamos então para o nosso momento de louvor, onde nós queremos entoar um louvor adorando ao nosso Deus em gratidão pela nossa vida, em gratidão pela nossa família. E que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer por este momento quando estamos em culto. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o lar de cada um desta igreja. Abençoa esse ministério que temos trabalhado, Deus, mesmo com tantas dificuldades, mas nós temos nos colocado à tua disposição, ó Deus, para fazer. Que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, de continuar esta obra. Nós queremos te pedir uma bênção pela mensagem, queremos te pedir uma bênção, ó Deus, por tudo que acontece neste momento, neste culto. Que seja para crescimento, ó Deus, das famílias, que nós possamos estar procurando nos unir mais em família, fazer a tua vontade, ó Deus. Seja, ó Deus, com a direção do Ministério Lar e Família, que nós sejamos instrumentos do Senhor. Abençoa o pastor da nossa igreja, que nós juntos com ele possamos estar fazendo um trabalho, Deus, que venha ajudar os lares da nossa igreja a serem edificados ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Essa próxima canção é uma oração em forma de música, que nós devemos fazer todos os dias, consagrando a nossa família ao Senhor. Então vamos juntos, vamos louvar e vamos adorar o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo.
nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Que a nossa mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. Precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, fomos feitos para a glória do Senhor. Abençoe cada lar, cada família, que a tua comunhão seja estabelecida em nós. O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, tu és o nosso pastor. Ó, vem, Senhor, morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa nosso lar. Boa noite, igreja. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida dos irmãos. Minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, nos dando a compreensão do texto bíblico, nos ajude a extrair as verdades que Deus tem para nós através desse salmo. A reflexão ela está baseada e fundamentada no Salmo 127. São 5 versículos. Nós leremos um a um e faremos a reflexão de algumas frases, que compõem este salmo. Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 5. O tema da nossa reflexão é família, o alvo do coração de Deus. É uma reflexão sobre como a família ela é alvo do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Deus é o autor da família. É Ele que, em Gênesis de 1 a 2, Deus ele cria a família através dos laços de Adão e Eva. Nós vamos passar por isso, vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Mas antes vamos ler o texto, Salmo 127. Os irmãos me acompanhem. Se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os guardas. Em vão se levanta cedo e vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão aos seus amados mesmo enquanto dormem. Os filhos são um dom do Senhor, e o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu sua aljava com eles, não ficará embaraçado quando contender com os inimigos na porta da cidade. Então, o Salmo 127, ele vai nos fazer refletir
sobre a dependência da família na provisão de Deus. O texto diz, né? Se não for Deus, é em vão. A palavra em vão, ela pode ser traduzida também por sem sentido, né? Enganoso, inútil. É a mesma palavra que Salomão usa quando ele diz que é tudo vaidade, né? Pode ser traduzido também por vaidade. É uma coisa vã, vazia. Então, sem Deus, sem a ação de Deus na vida da família, tudo é vão, tudo é sem sentido, tudo é vazio. Nós estamos fadados ao fracasso, sem a ação de Deus na vida da família. Então, no Salmo 127, Deus nos convida a depender dele, a ser cuidado por ele. Isso que é a reflexão, né? A família, o alvo do coração de Deus, é o alvo do cuidado de Deus. Esse Salmo 127, ele deixa isso escancarado aos nossos olhos, como nós precisamos depender de Deus e nos envolvermos com ele para nos tornarmos alvo, né, do seu amor e do seu cuidado, fazermos parte dos seus planos, né? Então, esse salmo está dividido em duas partes, né? Do versículo 1 e 2, nós temos a dependência de Deus, né? A dependência da provisão de Deus na construção da família. É Deus construindo, versículos 1 e 2. No versículo 3, 4 e 5, nós vemos a família crescendo. Então, é a dependência na provisão de Deus no crescimento familiar, no crescimento da família. Então, a nossa reflexão está dividida nessas duas partes dentro desse Salmo 127. Então, nós vamos aprender dentro desse Salmo a como depender de Deus e nos tornarmos alvo do seu coração, né, do seu zelo e do seu cuidado. Então, começamos pelo versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham os construtores. Como eu disse, a família ela é algo que foi criado por Deus. Se a gente olhar em Gênesis 1 e 2, quando a Bíblia relata a criação da humanidade, né, a criação de todas as coisas, quando Deus, a partir do nada, ele cria algo, no sexto dia, Deus cria o homem e a mulher, né? No dia 6. Deus não cria o homem e depois de um mês, uma semana ou de alguns dias cria a mulher. A palavra de Deus diz que no mesmo dia Deus criou o homem e a mulher. Então, o casal, a família, já dependia de Deus, já existia dependência, nós já estávamos inseridos no plano de Deus, a família já estava inserida, então já fazia parte do plano de Deus criar a família. No mesmo dia ele cria Adão e Eva. Isso é significativo porque às vezes nós temos uma compreensão equivocada da criação com relação ao tempo em que Deus criou a mulher. Mas é importante a gente considerar a respeito disso, porque nós entendemos que a criação sendo no mesmo dia, nós já percebemos a intenção de Deus e os planos de Deus para o homem e para a mulher. Em Gênesis 2, no versículo 22, Deus cria o homem e a mulher e Deus leva a mulher até Adão. O texto diz: trouxe Eva a Adão. Deus une o casal, Deus os apresenta, né? Deus fala assim: Adão, aqui está Eva, Eva, aqui está Adão. E ali acontece, né, o matrimônio, acontece a união. Adão se declara a Eva e eles passam a fazer parte da mesma missão, que é povoar a terra, né? que é tornar, frutificar e dominar sobre todas as coisas. Eva, quando é criada, ela é chamada de ajudadora, é uma ajudadora adequada ao homem. É importante a gente fazer uma reflexão sobre essa palavra, e ali na criação, e a gente está falando da criação da família, porque o texto diz: se Deus não constrói a família, é que Deus está construindo uma família. A gente não entendendo a função de Adão e de Eva, a gente acaba se perdendo em muitas coisas que a gente ouve na sociedade, quando dizem que a expressão ajudadora é uma expressão depreciativa da mulher, e não é. O texto qualifica, a palavra que qualifica a mulher como ajudadora, a palavra hebraica é a mesma palavra que Samuel atribui a Deus com relação ao povo de Israel. Samuel diz que Deus era o ajudador de Israel. O que Samuel está dizendo? É que sem Deus, o povo estava fracassado, não tinha missão, não tinha objetivo, não tinha onde chegar. Então,
a ajuda que Deus dá ao povo, que permite com que o povo chegue aonde Deus deseja. Então, Deus ali, a palavra que é Ezer, né, ajudador, é a mesma que é atribuída à mulher. A mulher é a ajudadora do homem, no sentido de que sem a mulher, a missão não é concluída. A missão é de ambos. A mulher faz parte da missão, né? Então, sem ela, a missão não é concluída. Então, isso é importante nós entendermos que a família começa com Adão e com Eva, e um dependendo do outro. Adão mesmo vai dizer que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Jesus em Mateus 19 vai dizer, né, que eles se tornam uma só carne. É unidade. Então caminham junto, debaixo da mesma missão. E a família ela é fundamentada nisso. É importante a gente compreender que antes do pecado, Deus cria todas as coisas, né? Cria a natureza, cria o sol, a lua, os animais, a vegetação. Deus cria o homem e a mulher, e Deus cria o casamento, Deus cria a família. Isso é uma ação de Deus, então é algo maravilhoso. Então é algo que, se é Deus que cria, nós dependemos de Deus, né? Nessa ação. Nós precisamos ensinar aos nossos jovens que estão para casar, que quando eles estão planejando casar, eles precisam depender de Deus para começar esse casamento. Nós vemos isso bem claro com Eliezer, o servo de Abraão, quando ele vai procurar uma esposa para Isaac. É uma dependência total de Deus. Ele ora, ele se coloca diante de Deus. E ali Eliezer está representando Isaac, né, através da autoridade concedida pelo seu pai. É um contexto diferente da nossa, mas se aplica a nós quando nos ensina a depender de Deus para começar um casamento. O Salmo vai dizer, se o Senhor não construir a casa, se não começar em Deus, a gente está fadado ao fracasso, porque vai ser vã a nossa procura, o casamento vai ser vão, o começo familiar vai ser vão. Você fala assim, André, mas a minha família não começou em Deus, quando eu não me converti eu já era casado. Então faça isso hoje, querido. Coloque sua família diante de Deus, coloque sua família na dependência de Deus. Diga o que o salmista diz, se não for Deus construindo a minha casa, minhas ações serão vãs. Então não permita que as suas ações sejam vãs. E deposite a sua confiança, a sua família, na edificação de Deus. Então esse é o primeiro versículo, né? E é essencial que a gente comece em Deus, assim como o Salmo está nos ensinando, porque a essência da sociedade é a família, é o núcleo básico, né? É a base da família, a menor célula da sociedade é a família, é o seio familiar. Então é importante que comece bem e que seja cuidado por Deus, né? E é justamente nessa próxima etapa que o versículo vai dizer, o próximo versículo vai tratar. O próximo versículo fala do cuidado de Deus, né? Diz assim, se Deus não guardar a cidade, se Deus não cuidar, né, vigiar, em vão os guardas estarão vigiando, será o vã. Então nós precisamos confiar em Deus, na construção, e posterior à construção, quando a família, quando o casal está unido, depender de Deus para vigiar, porque hoje os ataques e as ciladas do inimigo contra a família são muitos. São inúmeros. Eu posso citar alguns exemplos, né? A questão da sexualidade exacerbada, a pornografia, a imoralidade que leva ao adultério, leva a relações ilícitas. Isso tem destruído casamentos. O egoísmo é um exemplo de uma das estratégias de Satanás para destruir as famílias. Por quê? Porque ele impede o perdão, o egoísmo impede uma estratégia de Satanás para que nos preocupemos conosco e não depositemos nossa confiança em Deus buscando ajuda para perdoar. Então a falta de perdão é egoísmo e isso tem destruído casamentos. A omissão nas funções conjugais. Nós temos visto maridos omissos, mulheres omissas. Dentro de um casamento existem responsabilidades conjugais a serem exercidas e o egoísmo leva a essa omissão. Eu me preocupar mais comigo do que com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com as minhas filhas, né? Então são questões que nós precisamos considerar e precisamos crer que Deus está vigiando. Nós somos a habitação do Espírito Santo e o Espírito Santo que habita em nós, ele faz essa vigilância. O texto vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, se Deus não estiver vigiando,
em vão, sem sentido, vazio será a nossa vigilância. Nós precisamos depender de Deus e confiar nele para que nós sejamos avisados quando o inimigo vier. A ideia de vigilância, né, no contexto de guerra, e nós vivemos numa batalha espiritual, é justamente essa. Quem está no posto vigiando, ele fica observando, normalmente, estrategicamente, é uma visão privilegiada, quando você consegue observar as ações do inimigo. Para contextualizar, né, aqui no Rio de Janeiro, no nosso estado, nós temos alguns fortes. O forte, além da estratégia de contra-ataque em caso de uma invasão do inimigo, ele também tem a função de vigilância, né? E normalmente ele fica numa posição estratégica, onde você consegue visualizar o inimigo quando ele está se aproximando. Nós temos o forte de Copacabana, eu já fui no forte em Cabo Frio, subindo na Serra de Petrópolis é possível perceber também um ponto de vigilância. Então são pontos estratégicos. Por quê? Para a gente avistar o inimigo. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz isso com a gente. Ele nos avisa quando o inimigo ele está preparando uma cilada para nos derrubar, para destruir o nosso relacionamento conjugal, destruir o nosso relacionamento com os nossos filhos, para destruir a nossa família. Então nós precisamos estar atentos. Nosso Deus é um Deus que não dorme. É o Salmo 121, né? Diz que o nosso Deus não dorme, ele não cochila. Nosso Deus ele está constantemente em vigilância. Então por isso que nós precisamos depender da vigilância de Deus. Se não for o Senhor, a nossa vigilância ela está fadada ao fracasso, né? Ela é vazia, ela é vã. Então nós precisamos confiar num Deus que nos aponta. E aí nós precisamos de sensibilidade do Espírito Santo que habita em nós para estarmos atentos a quando o Espírito Santo nos avisar quando é uma estratégia do inimigo. E ele faz isso, e nós ouvimos. Então nós precisamos obedecer quando o Espírito Santo fala conosco, né? Então é importante a gente lembrar que Deus não só nos avisa, mas como nos mune. O texto ele não vai falar das armaduras de Deus, isso se encontra em Efésios, né? Mas Efésios fala das armaduras de Deus, né? Fala da salvação, da fé, o evangelho da paz, da justiça, né? Da oração, da palavra de Deus, da justiça, a verdade. Então são armaduras, né? É a armadura de Deus. Cada um desses atributos espirituais, porque como eu disse é uma batalha espiritual, nos ajuda a vencer essa batalha, né? Dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Deus faz a parte dele, né? Construindo o casamento, né? O relacionamento conjugal. Deus faz a parte dele vigiando para que nós não venhamos a cair na cilada do inimigo, sermos atingidos, né? O Espírito Santo que habita em nós faz isso. E Deus também provê, né? O que é necessário para essa família. Isso é dependência de Deus e isso é o que o texto fala. No versículo 2 diz que em vão nós vamos levantar cedo, sair da cama, né, ir para a cama tarde, trabalhar duro para ganhar o dinheiro do alimento. Isso é em vão. Porque Deus, a palavra diz que Deus nos dá, ele dá a provisão aos seus amados mesmo enquanto a gente dorme. Isso não tem como a gente ler esse texto, né? Deus dando a provisão enquanto a gente dorme, e a gente não lembrar de Mateus 6,33, quando Deus diz assim, ó, busquem o meu reino, que o alimento, né, a vestimenta, isso eu vou cuidar, o que é necessário para vocês eu vou prover. Quando a gente lê esse texto, a gente lembra disso. Deus fala, se preocupem com o meu reino, que é a família que eu construí, que eu uni, né, e que eu estou vigiando, que eu estou tomando conta, essa família eu vou prover. Eu vou prover o necessário para vocês viverem. Com o povo de Israel, se a gente remeter nosso pensamento para Êxodo 16, a gente está registrado que Deus provia o maná para o povo, né? O povo estava no deserto, um local de escassez, e quando o povo dormia, e é bem interessante porque se aplica ao texto que a gente está fazendo a reflexão, enquanto o povo dormia, de manhã quando eles acordavam o maná estava lá, e Deus falava assim, ó, pega somente o que é necessário para o dia, se vocês pegarem a mais para amanhã vai estragar. E Deus
Deus estava demonstrando, estava ensinando ao povo a depender dele. E esse salmo também faz isso. Ele está falando, dependam de mim. Não precisem se perder o sono preocupado em ganhar o dinheiro do alimento, porque enquanto vocês dormem, eu vou prover o necessário aos meus amados. Isso que o texto está dizendo. Isso é importante nós refletirmos. E em 2017, eu fui convidado também pelo Ministério Lar e Família para dar uma palavra numa igreja. Na época o tema era família nos dias atuais, né? Alguma coisa assim. Eu preguei sobre Esther, né? E Mardoqueu. O cuidado de Mardoqueu com Esther. E eu ressaltei a nossa reflexão sobre o cuidado que um pai deve ter com o filho, né? Ali no contexto era de um tio com uma filha, né? Que ele é tio dela, mas ele a adota como filha, né? E nós precisávamos refletir, porque hoje, no nosso contexto, na nossa sociedade, a gente antigamente era só o pai provendo, né? O provedor do lar. Hoje em dia nós temos a mulher também assumindo essa função. E infelizmente isso tem sido penoso para os filhos, né? E o argumento para que ambos trabalhem, tanto o pai como a mãe, o marido e a esposa, desculpa. O argumento normalmente é uma renda familiar, né? Uma necessidade financeira. Alguns alegam, né, que é sucesso profissional, né? Desculpa, irmãos. Porque é sucesso profissional, uma oportunidade profissional. E quem perde é a criança, né? E se a gente alegar que nossos filhos estão sofrendo, né? E sofrem porque estão ausentes do pai e da mãe por causa de uma questão financeira, isso se aplica à falta de confiança de que Deus vai prover o necessário. Não sei se eu vou ser compreendido por todos, mas se nossos filhos estão sofrendo porque eu quero ter mais dinheiro e mais condições de consumo, a gente está negligenciando uma orientação da palavra de Deus que a gente vai ver no próximo versículo, né? E a gente pode até entrar nele. O próximo versículo diz que os filhos, eles são um dom do Senhor e uma recompensa, né? O fruto do ventre é uma recompensa dada por Deus. O texto do versículo está dizendo que os filhos, eles são algo de valor, é algo valioso, uma herança, um presente, uma recompensa, né? Um prêmio. É algo que deve ser cuidado com muito valor, com muita estima, principalmente, especialmente, né, porque vem de Deus, é um presente dado por Deus, os filhos, né, é o que o versículo está dizendo. Nós, Igreja de Jesus Cristo, a gente não pode cometer o erro que os pais estão cometendo hoje na sociedade. A gente viu na quinta-feira, um casal foi preso, a mãe negligenciou o cuidado do filho. Foi falta de zelo, falta de cuidado. Isso não é claro que isso não é regra, né? Não estou falando que nós, Igreja de Cristo, somos assim e que a sociedade é assim, né? Não é toda a sociedade. Mas nós temos sinais na sociedade de que os filhos estão sendo negligenciados. E essa recompensa que Deus nos dá, esse versículo, ele está nos avisando, nos informando, nos advertindo que essa recompensa que Deus nos dá, ela deve ser cuidada com toda a nossa dedicação, igreja. Nós precisamos de cuidado, nós precisamos abrir mão, né, de nós mesmos. Eu falei que o egoísmo, ele é um impeditivo para nós obedecermos a palavra de Deus, porque quando a gente se preocupa mais conosco, a gente negligencia o outro, a gente acaba negligenciando nossos filhos. Isso acarreta numa deteriorização da sociedade, porque quando nós temos um divórcio, né, uma ruptura familiar, existe uma deteriorização da sociedade. A sociedade sofre. Nós vemos o próprio casal, né, esse próprio problema gerado, começa numa separação, num divórcio, num conflito entre cuidar dos filhos. O filho acaba sendo entregue nas mãos de um homem que não amava, né? Pelo contrário, é difícil citar isso, é algo que mexe com a gente, mas é preciso ser tratado, né? A gente precisa, e é importante a reflexão desse texto hoje, para a gente aprender
a responsabilidade que nós temos com relação aos nossos filhos, né? Provérbios 22:6, Efésios 6:4, Deuteronômio 6, todos eles nos levam a refletir sobre a instrução que nós precisamos dar aos nossos filhos, a ensiná-los. Instruir é algo cansativo, é algo difícil de se fazer, né? Não é algo fácil, é algo que é necessário vigor. O próximo versículo, ele fala disso. Ele diz assim: os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do guerreiro. O salmista está dizendo? Que os filhos nascidos quando se é jovem são flechas na mão do guerreiro. Está dizendo que nós temos mais vigor para educar nossos filhos, né? Um guerreiro, flechas na mão do guerreiro, um guerreiro com uma flecha na mão, ele acerta o alvo. É diferente de um médico, de um padeiro, de uma empresária, né? Então os filhos nas mãos dos pais, e os pais precisam estar habilitados para cuidar dos filhos e conduzi-los no alvo. A flecha na mão do guerreiro, ela acerta o alvo. Eu não vou acertar o alvo, né? É necessário prática. Então o salmista está fazendo uma aplicação de que os filhos, de quando se é jovem, nós temos vigor para conduzir nossos filhos a acertarem o alvo. Eles não estarão largados por aí. E é importante a gente fazer essa reflexão, porque existem pensamentos, né, na sociedade, e eles estão entranhados na nossa sociedade, de que as crianças e os adolescentes, eles podem agir por conta própria. Decisões extremamente importantes à vida da criança e do adolescente estão sendo atribuídas a eles. Você dizer, não, as nossas crianças e adolescentes podem tratar de determinado assunto, ou podem tomar determinada decisão, e não podem. As crianças e os adolescentes, nesses versículos que eu citei de Provérbios, Efésios e Deuteronômio, Deus está dizendo que é responsabilidade dos pais ensinar os filhos para que eles estejam aptos a acertar o alvo. Entendeu? É essa compreensão que nós podemos ter. E é algo trabalhoso fazer isso. E por isso que o Salmo vai dizer que é bom que isso aconteça na juventude, porque é necessário vigor. É cansativo, é exaustivo educar, né? E eu tenho 2 filhas, e isso é algo que é necessário. Saúde física, mental, né, e emocional. Um guerreiro, e eu vou utilizando ainda o versículo, a analogia que o versículo faz, né, com relação às flechas na mão do guerreiro, é importante a gente lembrar que um guerreiro, ele não nasce pronto para a batalha, ele treinou, né? Então ele precisa treinar vento, né, a força do vento, inclinação da seta, como pegar no arco, como pegar na flecha, a força para lançar a flecha. Estou querendo dizer que nós, para cuidarmos e educarmos nossos filhos, nós precisamos conversar com os nossos pais, pedir conselho, literatura sobre o assunto. Claro que a prática é diferente, mas quando nós tivermos nossos filhos e formos colocar em prática aquilo que a gente treinou, né, vai ficar mais fácil, vai ficar menos doloroso, menos árduo, né? Então é necessário que a gente se prepare para conseguir fazer com que os nossos filhos sejam conduzidos ao alvo, que é Jesus Cristo, né? Finalizando o texto, o versículo 5 diz assim: abençoado é o homem que encheu a sua aljava com eles, né, com os filhos, não ficará embaraçado quando contender com os inimigos à porta da cidade. O último versículo, versículo 5, está dizendo que quanto mais filhos, melhor. A aljava era onde se colocava a flecha, né? Está dizendo, quanto mais flechas, melhor. Quanto mais a aljava estiver cheia. Quanto mais filhos, melhor. Isso é uma compreensão também, é um ensino que vai contrário à nossa cultura atual, né? Muitos têm ensinado quanto menos filho, melhor. Alguns defendem que é menos consumo no planeta, porque não creem que existe um Deus que provê para a família, que cuida da família e que criou a família. Esse mesmo Deus criou o universo, ele cuida do universo, ele provê meios necessários para o universo continuar vivo. Então as pessoas que defendem não ter filhos porque é menos gente consumindo, não creem num Deus
que cuida de todas as coisas, mas nós cremos. Quanto mais filhos, melhor, é o que o texto diz. Por quê? Qual é a defesa do salmista? Porque a família não ficará embaraçada quando passar por aflições, em momentos de aflições. Um ajuda o outro, né? Quanto mais filho, o texto vai dizer que a família é abençoada, porque um vai cuidar do outro, o mais velho cuida do mais novo. A Bíblia diz, até ensina que José, que era o mais novo, cuidou dos mais velhos, né? Os filhos cuidam dos pais quando eles estiverem idosos. Então há um relacionamento de cuidado mútuo, né? Um cuidando do outro. É a ideia que o salmista ele conclui, que a bênção de Deus está numa família grande, onde um pode cuidar do outro. Em momentos de aflição, de aflições, os irmãos, as irmãs, os filhos e os pais cuidarão um dos outros. A palavra diz que isso agrada a Deus. 1 Timóteo 5,4 vai dizer que os filhos, né, na época tinham muitas viúvas. Então Paulo está dizendo a Timóteo, para Timóteo ensinar os filhos a cuidarem dos pais, seus progenitores, né, recompensando os pais pelo cuidado que eles tiveram com os filhos. E aí o versículo vai dizer, concluir que isto é agradável ao Senhor. Então Deus se agrada quando a família cuida, quando uns cuidam dos outros. E é o que o versículo, nós concluímos esse salmo dessa forma, né, com o cuidado mútuo. Fazendo assim, vivendo os conceitos que nós vimos no Salmo 127, nós perceberemos que nós vamos produzir homens e mulheres que estarão preparados para constituírem famílias. Vivendo o Salmo 127, nós produziremos para a sociedade filhos obedientes e tementes a Deus, que estarão acertando o alvo. Eu queria, para concluir, né, fazer a aplicação desse Salmo 127, percebermos como isso é aplicado na prática. Existe uma família que está registrada em 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 37, e o capítulo 8, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus vai narrar a história de um casal, de Eliseu, Geazi, seu assistente, e de um casal e um filho que vem depois, né? Eles moravam em Sunem. A mulher, ela é a protagonista nessa história, né? Porque é ela que toma a iniciativa das ações na família. Só um minuto, irmãos. Ela toma iniciativa. Então, o texto até alguns títulos das Bíblias colocam a mulher sunamita, porque eles eram moradores de Sunem. Eu vou fazer um resumo, vou ler aqui um resumo rápido, só para a gente fazer a aplicação dessa família com relação ao Salmo 127. Né? Diz assim, que Eliseu estava passando por Sunem. E a família era rica, né? Próspera, o texto vai dizer que era uma família importante. E a mulher insiste para Eliseu ficar com eles. Ela percebe que ele é um homem de Deus. Né? Toda vez que Eliseu passava por Sunem, ele passava nessa casa e ele se alimentava ali, porque a mulher insistiu para ele ficar, ele foi bem recebido, e toda vez que ele passava em Sunem, é claro que ele passava nessa casa e comia com aquela família, com aquele casal, né? Até então, porque criou amizade com aquela família. E aí a mulher, ela conversa com o marido e fala assim, marido, né? O texto não relata o nome dele, nós precisamos fazer um quarto para Eliseu e para Geazi. E aí o marido, ok, vamos fazer. O marido apoia a esposa, né? E eles preparam um quarto, o quarto fica excelente. O texto vai dizer que eles colocam cama, cadeira, mesa, iluminação, né? Aparentemente, né, pelo contexto da época, um quarto bem preparado, né? E é óbvio que Eliseu, né, usufruiu dessa bênção, né, que foi concedida por esse casal. O texto vai dizer que Eliseu, ele quis demonstrar gratidão para com esse casal. E ele chama a mulher, fala, sunamita, né? Mulher, o que você precisa? A mulher fala, não, eu vivo entre meu povo, eu vivo bem. Ela diz, não preciso de nada. Mas Eliseu, incomodado, né? E o profeta, ele era um mensageiro de Deus, e esse incômodo com certeza vinha da parte de Deus, porque o profeta, ele era movido, as ações dos profetas, né, eram vindas da parte de Deus. E Eliseu, incomodado, ele fala, Geazi, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Depois os irmãos leiam, né? Eu estou resumindo.
E aí Geazi fala, ó, ela não tem filho e o marido já é de idade. Então, ela não tem filho, é o caminho. Então Eliseu chama a sunamita e fala, ó, você vai ter um filho. A mulher ela fica temerosa, ela fala, não minta para mim, servo de homem de Deus, né? Porque ela era uma família próspera, mas eles não tinham filhos, né? Era o que lhe faltava. Então Eliseu, ele profetiza que ela teria um filho, ela tem um filho, e o casal cuida do filho, o filho cresce, e o filho vai trabalhar com o pai. Quando o filho vai trabalhar com o pai, ele adoece, ele sente uma dor de cabeça, o pai manda o filho ser levado por um servo para a mãe, e a criança morre no colo da mãe. E essa história ela é impressionante, especificamente por esse ato que a mãe tem com relação ao filho morto. Ela não enterra, ela não chama a família para sepultá-lo, ela não chama o marido, ó, nosso filho morreu. Ela pega a criança, ela coloca na cama de Eliseu, no quarto que ela preparou para ele, tranca a porta, chama o marido e fala assim, ó, eu preciso me encontrar com Eliseu. Aí o marido, poxa, nosso filho morreu, você precisa se encontrar com Eliseu? Tá na época de você se encontrar com Eliseu? Porque ela fala, ó, tá tudo bem. Olha só que a mulher fala, mais ou menos ela fala, ó, esse está tudo bem dela, vocês não podem me ajudar. Quem pode me ajudar é o homem de Deus. Então eu vou até ele. Ela vai até Eliseu. Quando ela está chegando até Eliseu, Eliseu manda Geazi até ela, né, porque Deus ainda não tinha revelado qual era o problema da mulher. E Eliseu fala, ó, Geazi vai lá, pergunta se ela tá bem, se o marido dela tá bem, se a criança tá bem. Se ela tá aqui, aconteceu alguma coisa. Quando Geazi encontra ela, ela fala para Geazi, ó, Geazi, perdão, está tudo bem, né? Ou seja, não é você que vai resolver o problema é o homem de Deus, né? Foi Deus que me deu a criança, é Deus que vai resolver. E aí quando ela se encontra com Eliseu, ela se joga aos pés dele, porque ela estava angustiada, e Eliseu fala isso, ó, e Geazi tenta tirar ela dos pés dele, de Eliseu, e Eliseu fala, deixa ela que ela está angustiada, ela está sofrendo, né? E aí Eliseu fala assim, Geazi, o filho dela morreu, você vai pegar o meu cajado e vai colocar em cima da criança. E a mulher fala, não, você me deu a criança, né? Você vai resolver o problema, né? Tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te largar enquanto você não for comigo. E aí Eliseu vai, né? Geazi chega primeiro, não consegue ressuscitar a criança, e aí Eliseu é usado por Deus, né? Porque aprove a Deus, fazia parte dos planos de Deus ressuscitar a criança. E a criança ressuscita, Eliseu entrega a criança para a mãe. Um pouco mais para frente, depois da criança já ressuscitada, Eliseu vai até a mulher da família e fala assim, ó, vai ter uns 7 anos de fome, sai daqui, vai para uma outra região, porque aqui vai ter fome, e Deus quer preservar a família de vocês. Eles vão para outra cidade, né, ou para outra região, e depois que eles voltam, a terra dele havia sido tomada, as terras foram tomadas, né? E aí a mulher, uma mulher de atitude, né? Uma mulher protagonista nessa história, né? O que ela faz? Ó, já que tomaram minhas terras, eu vou até o rei reclamar. E aí a gente percebe a provisão de Deus, e aí a aplicação desse Salmo 127, porque quando a mulher chega para falar com o rei, Geazi está conversando com o rei justamente sobre aquela mulher. E isso é algo tremendo da parte de Deus, porque quando ela se apresenta diante do rei, Geazi fala, ó, essa é a mulher que eu estou falando dos Atos, né? Geazi estava contando as coisas, né, o que Eliseu tinha feito em Israel. E aí Geazi falou, ela é a mulher e ele é o menino que ressuscitou. Aí o rei fala, são eles? O que você quer? O problema são as suas terras? Então mandou o servo restituir as terras e restituir todo o lucro que a terra tinha dado nesses 7 anos. E aí a gente percebe a mão de Deus, né? A providência de Deus sobre essa família. Aplicando, e aí para concluir, nós percebemos que quem uniu aquele casal foi Deus, né? Assim como a palavra diz que se não for Deus construindo a família, nossas ações são vãs, a gente percebe que foi Deus que uniu aquele casal. A gente percebe isso através da harmonia que existia entre eles. O texto diz que quando a mulher ela quis fazer, né, intentou fazer um quarto para Eliseu, o marido, ó, faz sim, mulher, eu te apoio. Quando a mulher quis ir até Eliseu para reclamar a morte do filho, o que o marido fez? Vai lá, esposa, vai lá, está aqui o servo, está aqui o meio de transporte. Havia harmonia
um sinal de que o casamento é uma ação de Deus, é edificação de Deus, é construído por Deus, é a harmonia que existe entre o casal. E isso existia entre o marido e a mulher de moradores de Sunem. Deus cuidava daquela família. A gente pode perceber isso quando Deus envia Eliseu e diz assim, ó, sai daqui porque aqui vai haver fome durante 7 anos, volta só depois. E a gente percebe o cuidado de Deus. E o Salmo vai dizer isso, né? Se não for Deus vigiando e cuidando, não adianta, é em vão que a gente guarda a cidade. E Deus proveu enquanto eles dormiam, porque eles eram prósperos e eles perderam tudo durante esses 7 anos. E quando ela está se aproximando do rei, Deus já havia preparado um diálogo, eles já estavam dialogando sobre ela. Então quando ela chega, Deus já estava preparando o coração do rei para que o que ela perdeu fosse restituído. E o texto vai dizer que aos seus amados dá enquanto dorme. Enquanto a gente descansa em Deus, Deus está agindo em nosso favor. E isso aconteceu com aquela família de Sunem. Então Deus cuidava daquela família. E a gente percebe a aplicação do Salmo 127 no contexto dessa família. E isso é maravilhoso, porque nós percebemos que isso é real, isso acontece conosco. Nós precisamos crer que essas promessas se aplicam a nós. O Salmo vai dizer que os filhos são presentes de Deus, é uma dádiva. Aquela família era próspera, era rica, era importante, mas eles não tinham filhos. E aí Deus age em favor, Deus recompensa, né? Deus presenteia essa família com um filho, esse casal com um filho. Desculpa, irmãos. Então, é uma confirmação também do Salmo, né? Do Salmo 127. Esse casal, ele foi zeloso, o casal foi zeloso no cuidado do filho. Percebe que o texto, depois os irmãos vão ler, quando o filho cresceu, eles levaram o filho para trabalhar com o pai, estavam preparando o filho para a vida, capacitando o filho a se envolver no trabalho do pai e aprender uma profissão, né? Então eles prepararam o zelo com o filho, né? Eles cuidavam. Existe zelo também quando ela perde o filho, ela cuida dele primeiro, né? E ele não resiste, ele morre, e depois ela vai atrás de Eliseu e reivindica a morte dele. Fala, ó, você me deu um filho, eu falei para você não me enganar, e você me deu um filho, e ele morreu. E aí Deus restitui o filho. Propósito de Deus, bênção de Deus, aplicando a nós. Nós cuidamos dos nossos filhos também, e nos esforçamos, né, para cuidar, e Deus fará a parte dele, né, no cuidado, no zelo e na compreensão do nosso filho a respeito do Evangelho, né? Porque a ação de Deus a conduzir nossos filhos, né, à compreensão do Evangelho. É o Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo na vida. Então, o Espírito Santo vai fazer isso, né? Vai falar com o nosso filho. Nós conduzimos, como nós vimos no texto. Nós direcionamos eles para o alvo, e o Espírito Santo age na vida deles, os conduzindo ao plano de salvação. E a nossa oração é que eles creiam no Evangelho, né? Eu oro pelas minhas filhas e eu oriento os irmãos a que façam o mesmo. Nós conduzimos, nós ensinamos, e o Espírito Santo de Deus age em favor deles, os convencendo, né, do pecado, da justiça e do juízo. E aí cabe a eles tomarem essa decisão. E finalizando, quando eles fugiram juntos da fome, né, os 7 anos de fome. Quando eles voltaram juntos. Quando se apresentaram ao rei, se apresentaram juntos. Então, em momentos de aflição, a família estava unida. E nós concluímos essa percepção dessa família, dos moradores de Sunem, né? O quanto Deus se preocupou com essa família, e nós percebemos o quanto Deus se preocupa conosco. O quanto essa família foi alvo do coração de Deus, e quanto nós também, como famílias de Deus, devemos nos colocar diante de Deus, submissos à sua providência, submissos à sua provisão, submissos ao seu cuidado, né? Submissos ao zelo que Deus tem por nós. É a maneira, é a recomendação, é a orientação que eu concluo essa reflexão, no que nós nos coloquemos diante de Deus, submissos à sua vontade, né? Submissos aos seus cuidados, e para que nós sejamos alvo do coração de Deus e vivamos na sociedade refletindo a glória de Deus, e o nome de Deus seja glorificado através das famílias da nossa igreja. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Amém.
Boa noite, igreja. Estamos hoje no culto da família, agradecendo a Deus pelas famílias da nossa igreja, dando a Ele glória pela maravilhosa graça do seu sangue derramado por nós na cruz, pela sua ressurreição, e por hoje podemos cantar, enquanto família, que somos livres para adorá-lo, livres do pecado. Então vamos entoar: Senhor, que maravilhosa graça é essa? Quem tem poder sobre o pecado, e seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Sabemos que nossas vidas e nossas famílias podem ser renovadas pelo amor de Deus, pelo amor que Jesus tem por nós. Que possamos nesse momento estar pedindo ao Senhor: renova o nosso lar, transforma tudo o que é mal em mim, Senhor, para que eu possa ser renovado pelo Teu amor, para que eu possa estar feliz com a minha família, para que eu possa também estar feliz em tudo que eu fizer, que Tu estejas comigo, à minha frente, me amparando, me guardando e me guiando. Diante de Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem sobre Ti, Senhor.
Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar nossas famílias, nos fortalecer nesse tempo tão difícil. Obrigado ao Ministério Lar e Família pela preparação desse culto, por todos que participaram, irmã Nilceia, diácono Valmir, diaconisa Leia, diácono Samuel, Valceia, Ronaldo e família, nossa convidada especial lá de São Joaquim, lá do povo amado lá próximo a Cardoso Moreira. Nós agradecemos também a participação da Débora Motti, então, nos abençoando com esses louvores. E nosso querido seminarista André Oliveira, obrigado pela palavra, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Nós terminamos esse culto lembrando a todos os irmãos que estamos em campanha missionária. Nós vamos finalizar a campanha no dia 25 e nós precisamos que você, então, entregue sua oferta para que nós possamos alcançar o nosso alvo, para que possamos também, com isto, contribuir com a obra missionária em tantos países, sustentando os nossos missionários. Nós temos falado isso, que nós precisamos amar mais esta obra missionária, amando os missionários e intercedendo por eles, mas sustentando-os com os nossos recursos que Deus nos deu, para que nós possamos cooperar com a sua obra no mundo e também na nossa igreja. Por isso, mantenha-se fiel aos seus dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que Deus tem trazido a provisão necessária para você e sua família. Que você tenha uma semana abençoada por Deus, como vocês receberam também a informação esta semana, a atualização dos pedidos. Eu peço para que vocês estejam orando pelas pessoas enfermas e por aquelas famílias que também estão enlutadas. Que Deus nos fortaleça nesse tempo, queridos. Nós vamos terminar esse culto orando. Diácono Samuel, então, vai orar ao Senhor e assim nós terminamos esse tempo de louvor e adoração. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e queremos suplicar, ó Deus, a Tua direção em favor dos lares da nossa igreja, das famílias, ó Pai. O Senhor vem estar protegendo, fortalecendo, solidificando a vida de cada um. Abençoe o Ministério Lar e Família, nos dê sabedoria para podermos fazer a Tua obra, ó Deus, e podemos estar glorificando a Ti, e que tudo seja feito, seja para a honra e glória do Santo Nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.